Cida Anjos, sou cofundadora do coletivo Mulheres de Polo, e o coletivo surge de uma perspectiva minha, dos meus questionamentos enquanto costureira e trabalhadora informal, que é a costureira que trabalha em casa. E aí eu comecei a me questionar o fato da questão trabalhista por ter passado tempo trabalhando de carteira fechada, e quando eu fui trabalhar em casa pegando peça para produzir, ficou um ano e não recebia décimo, não tinha férias, como era quando eu trabalhava fechado. E aí eu comecei a me questionar e fui conversar com que era minha amiga, que a gente estava começando uma amizade, e falar sobre isso. Ela é professora e pesquisadora aqui do Polo, que é a Virgínia Vasconcelos, e eu fui conversar com ela sobre isso, e ela foi me explicando algumas questões aqui do Polo que eu, enquanto costureira, nunca tinha parado para pensar. E aí, nesse meio tempo, eu estava enquanto presidente da Associação de Moradores da Palestina, que é o bairro que eu residi até 2022. E aí eu estava lá enquanto presidente e muitas mulheres chegavam até mim e a gente começou a pensar nesse coletivo, dialogar sobre ele, o que a gente poderia fazer para começar a discutir sobre trabalho dentro das casas das costureiras, que é o lugar onde elas trabalhavam. E eu fui percebendo, conversando um pouquinho ali com a outra, fazendo aquele trabalho de formiguinha, de conversar sobre ela, sobre o que era o trabalho, sobre o que é dialogar sobre trabalho informal, trabalho precário e buscar um trabalho digno. A gente foi dialogando e aí eu fui vendo a necessidade de nos organizar enquanto costureira, enquanto mulher, visto que a associação, no primeiro momento eu imaginei que a Associação de Moradores poderia acolher essa demanda, mas a gente percebeu que a demanda da costureira e mulher era muito maior e não tinha como comportar essa demanda dentro de uma associação de bairro, já que eu já estava no final do mandato. E aí isso inicia em 2020, 2019 para 2020, a gente passa, em 2020 chega a pandemia. E tudo que a gente discutia de maneira aleatória ali, uma vez ou outra, ficou mais latente, mais visível. As necessidades das costureiras e as necessidades das mulheres ficou muito mais visível. Naquele momento a gente fui tentar trabalhar com elas, ajudar o jeito que eu poderia ajudar, ver a questão de estar junto delas com cesta básica, porque todo mundo parou naquele momento. E aí foi onde a gente foi buscar ajuda, vamos buscar ajuda das organizações lá fora. E sempre falando, ó, a gente precisa se organizar. E aí a gente se batia, a gente era uma organização, a gente não tinha uma organização, a gente era um grupo de 2, 3 mulheres que estavam ali falando, a gente percebeu a necessidade de se organizar. Virgínia a professora conhecia várias organizações lá fora já, foi quando ela conseguiu uma ação que veio para cá, que trouxe um recurso à época em dinheiro para dar ajuda a elas naquele momento, e a gente foi percebendo que se nós tivéssemos unidas, quanto mais mulheres estar junto, falando da mesma demanda, a gente ia conseguir estar avançando nessa pauta. Porém, as mulheres ainda estavam meio arredio por nunca ter se discutido sobre essa pauta aqui, sobre o trabalho digno. Ninguém nunca falou que ela era uma costureira que trabalhava, que ela tinha sobrecargas de trabalho. Ninguém nunca falou para ela. E aí, dentro dessa perspectiva, o coletivo ele surge para acolher essas demandas, ouvir elas, e aí a gente foi conversando um pouquinho. Quando a ação chega para juntar elas ali. A ação na época era 25 mulheres, e a gente foi buscando essas mulheres para estar junto dessa ação. E aí, mesmo assim, eu via as que iam se destacando e a gente ia conversando para formar o coletivo, porque fazer uma associação de costureiras naquele momento, sem dar formação a elas, sem ensinar para elas o que era uma associação, elas ainda não tinham essa percepção do que é coletividade, do que é trabalhar em coletivo. E o coletivo foi o nome perfeito que a gente encontrou, o Coletivo de Costureiras das Mulheres de Polo, o nome perfeito que a gente encontrou, e foi dialogando, conversando com elas. E aí, dentro dessas demandas todas, eu fui entendendo que a minha demanda era diferente das demandas delas.
e que o trabalho informal, todo trabalho informal, ele gera precariedade. Então, o trabalho informal, por mais que a costureira toda semana ela tenha as suas peças, ela tem aquela pessoa que coloca semanalmente para ela ganha o seu dinheirinho, mas ela está trabalhando precário, porque ela não tem a seguridade social, elas não têm décimo, elas não têm férias, se elas adoecer já era, se maternidade, quando ela chega à maternidade, elas não têm licença maternidade, se aposentar ninguém nem se falava disso, e a gente estava fora, que não tinha uma política, não tinha uma política pública, não tem uma política pública voltada para as mulheres costureiras, assim, que vamos falar sobre as demandas dessas mulheres. E aí eu fui vendo que o trabalho informal, ele é precário, mas ele é mais precário, ele tem suas, como eu posso dizer, especificidade, eles têm suas peculiaridades. A demanda que me atinge, ela nunca vai atingir a outra. A mulher que tem 3, 4 filhos só tem consegue ter 2 máquinas em casa, ou só uma máquina. Ela não consegue acessar os serviços públicos da maneira que eu consigo, até muitas das vezes por não ter conhecimentos desses serviços públicos. Ela não consegue ter a formação política que eu comecei a ter desde 2012, que eu busquei até essa formação política. E aí eu entendo o meu lugar de privilégio nesse contexto, mesmo por ser uma mulher negra, trabalhadora informal e vim de uma periferia, de um contexto periférico. Eu tenho o meu privilégio, por ser solteira, não ter filho, não pagar aluguel, morar com a minha mãe, eu pude alcançar conhecimento que elas não conseguiam. Então, para mim, mesmo que eu estando nesse lugar de precariedade no trabalho, eu tinha esse privilégio. E aí foi quando a gente foi trabalhando, em 2021, a gente coloca o coletivo na rua, e começa a conversar com todas essas mulheres, a explicar o que é o coletivo, a explicar a importância do coletivo. E a gente trabalha com uns eixos, que a gente trabalha com o eixo empoderamento econômico. A gente foi percebendo que precisava fazer essa ponte da costureira com o fornecedor, um fornecedor que minimamente pudesse produzir trabalho justo para elas, a gente fazer essa ponte. Então hoje a gente tem um grupo que está sempre conversando, quem precisa, tô sem peças, sabe quem pode indicar? E a gente está ali conversando e falando de outras demandas. A gente foi falar sobre empoderamento econômico, sobre a questão de gênero mesmo, o trabalho de gênero dessas mulheres dentro do coletivo. E agora, atualmente, a gente está com o projeto Trabalho Digno, que é apoiado pelo Fundo Brasil, onde a gente leva a discussão, a formação política sobre esse trabalho mesmo da mulher, as dificuldades que as mulheres passam enquanto costureira dentro das suas casas, tanto a formação política delas, como também a gente levar alguns serviços, como de uma contadora, para falar sobre seguridade social. Então, o coletivo ele surge nessa perspectiva de falar sobre uma demanda que aqui em Santa Cruz nunca foi falado. Eu não tenho lembrança de que alguém falou sobre a costureira. Qual é a fala que tem aqui? É sempre a costureira, vem alguém de fora, outros projetos de fala, e fala que aqui nós trabalhamos em trabalho análogo à escravidão. Ou os produtores daqui sempre falam, não tem costureira. As costureiras não querem trabalhar. E aí tem aquela fala a costureira não quer trabalhar porque tem um projeto social do governo federal, que é o Bolsa Família, e hoje em dia elas não querem trabalhar. Sempre tem essas falas, não é de agora, sempre vem. Ou elas não querem mais trabalhar, ou alguém vem de fora e fala de nós, mas sem nos ouvir. O povo daqui fala de nós, das costureiras, sem ouvir a costureira. O povo de fora fala de nós sem nos ouvir. E aí a gente foi ver, nem é 8 nem 80, a gente está aqui. Existe as peculiaridades de cada uma. E cada uma tem sua precariedade. E a gente precisava ouvir. O coletivo hoje ele não é só um espaço de fala, mas ele também é um espaço de escuta. Eu tenho
legitimidade de falar enquanto costureira. Porém, eu não tenho a legitimidade de falar das outras costureiras porque a minha realidade é uma e a realidade é outra. A minha realidade não se aplica à realidade de uma mulher que tem 4 filhos, que não consegue peça toda semana, por não ter as máquinas, muitas das vezes, por não ter acesso a condições de ter todo o seu maquinário completo. E a gente sabe que a dinâmica de Santa Cruz, ela mudou. Hoje, a pessoa que vai fornecer peça, que muitas das vezes essa pessoa também trabalha de maneira informal, ela empreende de maneira informal, e que ela empreende de maneira precária, logicamente ela vai reproduzir isso com a costureira e etc, etc. Então, a gente percebeu que a minha realidade, eu não posso falar só da minha realidade. Para falar da realidade da outra, eu preciso ir até a ela e ouvir. Então, o coletivo, ele não é só um lugar de fala, ele é um lugar também de escuta. E a gente vai nas casas costureiras, a gente senta com ela e escuta a demanda de cada uma. Porque, visualmente, eu via as demandas, mas ir até elas e ouvir delas, ser esse espaço de escuta, empodera elas a falar. Elas conseguem falar. E hoje eu me sinto muito mais confortável em ser essa representatividade quando eu também trago a fala delas comigo, porque eu a escuto. Diferente dessa galera que elas vêm e elas falam da gente. De maneira, e elas falam aquilo que é conveniente para elas, que elas entendem. Mas elas nunca sentam com a costureira e escutam. Por que você só tem um overlock? Por que você só tem a reta? E a gente sabe que a dinâmica de Santa Cruz, ela mudou na produção. A pessoa que vai fornecer mercadoria, ela nunca vai fornecer a mercadoria de uma que só tem uma máquina. Ela quer a mercadoria que ela coloque no início da semana e que ela saia no final da semana pronta. Ela não vai. E a gente até entende, porque é uma logística bem complicada, tirar de uma costureira, levar para outra, para fazer as etapas. Então, quem tem só uma máquina, ela não consegue acessar esse produtor que coloque lá a peça, a mercadoria para ela. Então ela fica ali na demanda, na espera de alguém, de uma vizinha, porque acontece, a gente encontrou essa coletividade entre elas e elas mesmas não sabiam que estava fazendo esse trabalho social. Onde tem uma mulher, por exemplo, na comunidade da Palestina, que faz parte do coletivo, onde ela coloca peças para as vizinhas que não conseguem ter as máquinas todas. Não consegue trabalhar fora porque não tem creche suficiente para colocar os seus filhos, os horários não batem com os horários da fábrica, então tem toda essa demanda aqui em Santa Cruz. Por que as fábricas estão preferindo colocar facções? Para ter isso, porque a costureira não consegue acessar, ficar lá costurando por vários motivos também, e um deles é não conseguir deixar ter espaço, uma creche de tempo integral para colocar sua filha, porque a creche hoje 4h30 está entregando as crianças e as mulheres saem 5, 6 horas da noite das facções, elas não têm como pegar, então vem para casa, ou porque não tem creche mesmo, então ela vem para casa. E por que, uma vez me perguntaram, por que só com a mulher? Porque é o número maior de trabalhadoras informais, são as mulheres. O coletivo, ele não é que ele é só voltado para a mulher, ele é especialmente para a mulher, porque é o número, a demanda maior. Nós temos quase 85% de trabalhadoras informais. E ele bate com o número de facções, de confecções informais aqui. Ele está quase batendo com esse mesmo número de confecções informais. Então, não tinha como, a gente foi percebendo que dentro do coletivo não tinha como a gente cobrar desse produtor, porque geralmente é uma pessoa informal, é uma pessoa do convívio da outra pessoa, é um vizinho que está produzindo e que está botando para ela. Então não tinha, tá? A gente começou a dialogar isso. Então, o que a gente pode fazer para que essas mulheres tenham um mínimo de seguridade? Primeiro, conhecimento. A sobrecarga de trabalho das mulheres, ela costura em casa. Então elas lavam, elas cozinham, elas cuidam das crianças, ela leva as crianças na escola, ela busca as crianças na escola, ela lava a roupa, ela cuida da casa como um todo e ela costura. Então ela tem 2 trabalhos, só que só visualiza um, que é o que é de costureira. O trabalho de cuidado, ele não é tido como trabalho, mas ele é trabalho. E aí a gente percebe que essa sobrecarga. Na pandemia, essa mulher começou a ter, a carga ficou maior, porque ela sai de casa, ela acorda muito cedo, ela
muitas das vezes, a costureira, ela acorda às 5 da manhã, ela vai para a máquina, ela costura 1 hora, ela vai para a cozinha, fazer o café da manhã, acordar as crianças, arrumar, levar para a escola. E ela volta, vai costurar, vai cuidar do almoço, para voltar, para buscar as crianças na escola. Então, isso era uma coisa que eu comecei a observar quando eu morava na Palestina. Todo esse trafego das mulheres subindo e descendo todos os dias, levando as crianças na escola ou para pegar o ônibus quando não tinha mais aula na escola da Palestina, as crianças estudavam em outra escola. Então eu comecei a observar. Então aquela mulher, 7h30, ela já estava voltando para casa, deixava a criança, já voltava. 11 horas, 11h30, já tinha que estar descendo para buscar a sua criança ou ficar esperando o ônibus chegar com as crianças. E ali ela trabalha nas horas vagas. Então, as horas que ela não tem almoço para fazer, que não tem o pano para lavar, que não tem a casa para arrumar, ela está cuidando, ela está costurando. Então, isso é sábado, é domingo, é no serão à noite. Então, todo mundo vai dormir e ela vai para o serão, porque ela precisa compensar as horas que ela saiu para fazer esse trabalho de cuidado. Primeiro que todo trabalho informal, ele é precário. Se ele é informal, ele já é precário. E quando ele vem para o contexto da costura, ele se torna muito além mais precário, porque o trabalho precário é aquele que você não tem nenhuma seguridade social. Então, a costureira, ela não tem um salário certo. Não tem como a gente, costureira informal, ter um salário certo. Porque pode ser que uma semana eu ganhe R$1.000, como eu posso passar 3 semanas sem ganhar nada. Para mim, enquanto costureira, mulher, sozinha, que já tem um outro contexto de vida, já não estou mais já saí do contexto de consumismo, ok, mas aquela mulher que ela paga aluguel, que ela paga energia, que ela compra água, que ela tem que comprar lanchinho das crianças, que ela tem uma família para manter. E muitas das vezes essa mulher é só. É a mãe solo, é a mulher só. Ela precisa, e aí ela trabalha 15 dias, como se o serviço de um mês ela faz em uma semana. E ela recebe um valor, mas ela fica 3, 4 semanas sem trabalhar. Nos períodos. Elas não têm salário maternidade, elas não se adoecer, não têm serviços, elas não produzem, se elas não produzem, elas não recebem. Elas não têm férias, elas não têm 10º, elas não vão conseguir se aposentar. A maioria das mulheres não vão conseguir se aposentar por elas não estar inseridas nesse benefício, no INSS, por exemplo, que é quando a gente é fichado, a gente paga. A gente paga o FGTS, a gente tem o FGTF, a gente tem férias, por mais que os fabricos nos pediam para vender as nossas férias, a gente não tinha aquela férias, aquele lazer, a gente tinha o 10º de férias, a gente tinha o 13º, a gente tinha isso. A costureira em casa, ela não tem. Foi quando poxa, peraí, e eu comecei a me questionar. Então, a minha realidade, ela é outra. Então, eles dizem que a gente não quer costurar, né? Porque na fábrica, quando se está trabalhando na fábrica, se passa por muita humilhação, muitas opressões. E nem sempre os nossos direitos, quando estamos na fábrica fichada, são garantidos. Chega relato para a gente, até as costureiras de fábricas fechadas estão chegando até a gente, dando relato de que, além dos direitos que elas estão, das humilhações, das opressões, das pressões que passa, de todas as que você possa imaginar, eles não estão tendo o seu direito garantido, mesmo fichado, porque tem empresa que está recolhendo o INSS, que é a parte que é descontada da folha de pagamento, e não estão repassando. E quando essas pessoas elas saem da fábrica, se demitem ou são demitidas, elas não acessam esse direito dela, que é delas. E eles estão chegando. E a costureira, e eles dizem que a gente não quer costurar, e a costureira que está em casa, eles querem, muitas das vezes, pagar qualquer valor. E muitas das vezes, como eu disse, nós somos informais, mas também Santa Cruz Caparibe tem muitos produtores, fornecedores informais. Então é aquele fornecedor, aquele fabricante que ele não tem estrutura para segurar a costureira durante um ano inteiro. Então quando chega o período de grande escala de Santa Cruz Caparibe, então falta costureira para todo lado. Tem costureira
tem uma demanda muito grande. E no período das feiras mais fracas de Santa Cruz, essa costureira, o produtor que fornecia, ele não consegue segurar ela. Então ela sai e vai trabalhar em outra coisa, ela vai trabalhar em outra... Não é que não tem costureira, é que não se está dando o valor e nem discutindo essa costureira da maneira correta. É só, elas não querem costurar. Por que elas não querem costurar? Elas não querem mesmo? Então existe uma ideia, estão levando para fora de Santa Cruz de Capibaribe. Estão levando para fora porque lá eles pagam mais barato. Aqui a gente tem a opção de escolher. Minimamente, não tanto, mas tem a opção de você coloca uma mercadoria e quer pagar a R$1, o outro coloca a mesma mercadoria e vai pagar R$1,20. Então a gente tem essa opção de escolher. Lá fora, no sítio, como estão levando, é o que tem. Aqui a gente tem. Aqui as costureiras estão se empoderando mais. Não a partir do coletivo, dessas formações políticas que a gente está falando, estamos dizendo que elas têm o direito de cobrar, levando informação para ela saber depreciar a máquina, saber quanto ela faz de peça, quanto ela ganha por semana, quais são os gastos que ela tem naquela produção toda na casa dela, tirar e ver quanto ela, para poder ela fazer essa cobrança da peça. E aí a pessoa que chega com uma peça a R$1, a 50 centavos, a costureira estiver bem estruturada, ela não pega. Não pega. Aconteceu em 2020, quando tudo fechou, nas máscaras. Agora todo mundo aqui vai produzir máquina, vai ser a maior maravilha. Então, quem teve acesso àquele recurso que foi destinado pelo governo do estado? Quem estava? As fábricas legalizadas, as grandes fábricas legalizadas, que terceirizava o trabalho de máscara. Terceirizava onde? Nas periferias. Então, a máscara era pagado a 13 centavos, a 10 a 13 centavos. E aí chegou na minha casa e eu não quis. Eu digo, não vou fazer. Mas a minha vizinha, que era mãe solo, que pagava aluguel, ela pegou as máscaras a 13 centavos. Ela estava ali, desesperada, e não sabia o que ia acontecer, quando ia voltar. Então ela pega aquela coisa. Então aí foi quando eu fui entender que eu não poderia dizer, a gente estava nessa discussão já de não pegar peça tão barata, de tentar valorizar o nosso trabalho, de se qualificar também quanto costureira, de buscar uma maneira de estar se organizando entre elas. E aí foi quando a gente descobriu que lá tem a costureira que pega peça e ela vai ajudando as vizinhas. Você tem a overlock, faz o serviço da overlock. A outra do lado tem a reta, faz o serviço da reta. Não tem máquina, vem trabalhar aqui, pelo menos no meu período, enquanto seu filho está na escolinha. À tarde não dá para você vir, venha de manhã não dá, vem à tarde. Então, elas tinham essa coletividade entre elas. Então, é assim que elas se apoiam. Então, a pessoa que vai querer pagar a peça barata, elas hoje não vão mais estar aceitando. Então, vamos levar para o sítio, porque lá não tem uma outra. O sítio nessas cidades pequenas, onde o trabalho é só de prefeitura, e nem não dá para atender toda a população. Quem fica lá sem trabalho, é lógico que vai aceitar. Isso aconteceu aqui na pandemia. Quando elas se viram sem trabalho, elas faziam máscara de 10, 13 centavos. E eu super entendo, a necessidade grita maior. Então, por isso que a luta foi tão grande para terceirizar, a terceirização, né? Quando a terceirização nada mais é do que precarizar o trabalho. Então fizeram isso. Porque eu tiro de mim, da fábrica, a empresa tira de si a responsabilidade e vai terceirizando o trabalho e as responsabilidades, e cada vez mais precarizando o trabalho. O que aconteceu com a terceirização foi precarizar ainda mais o nosso trabalho. Eles só não contavam com a gente chegar para se empoderar e buscar o nosso direito e conhecer também esse direito. E eu digo a você, ainda tem um caminho muito longo a percorrer enquanto coletivo. O coletivo hoje ele não é só uma organização, ele é um movimento. E a gente vai para se empoderando cada vez mais, buscando conhecimento, passar para elas. Hoje a gente conta com o apoio do Fundo Brasil, de algumas organizações a nível nacional que dialogam sobre trabalho digno, está dialogando junto com a gente, está nos apoiando. O coletivo hoje foi aprovado
no edital do Fundo Brasil, que dialoga sobre o trabalho digno. Eu acho que a gente é o segundo aqui em Pernambuco. Recife teve um que foi com os trabalhadores de aplicativo. E Santa Cruz, a gente conseguiu isso aqui. E o projeto Trabalho Digno, estamos dialogando com essas costureiras, com mais. A gente tem 15 costureiras no coletivo e o projeto é para a gente ampliar para 30, mas a gente tem chegado a mais de 500 mulheres, direto e indiretamente, porque uma que participa de uma oficina já chama a outra. E nas oficinas que a gente está voltando, sempre está tendo mais. E nessas oficinas a gente leva a formação política para elas, não só daquelas 15 que é do coletivo desde 2021, mas também a gente está ampliando para isso. E lá a gente debate sobre o que falta para a costureira, quais são os projetos, as políticas públicas voltadas para elas. Então a gente escuta elas, deixa que elas falem, para que a gente possa ir formulando essas pautas e, em outro momento, e pressionar o poder público de maneira... ir até o poder público e dizer, ó, estamos aqui e temos essa pauta. A costureira está em Santa Cruz do Capibaribe. Ela só precisa ter um trabalho digno, ela só precisa ser respeitada enquanto costureira. E é isso, a gente está nessa luta. O coletivo vem nessa perspectiva. Eu ainda tenho muita preocupação com isso, do futuro das costureiras de Santa Cruz do Capibaribe, porque a gente hoje tem uma dinâmica no comércio diferente e isso impacta nas costureiras. Mas eu acho também que se a gente conseguir se empoderar, levar conhecimento e se elas todas aderirem a esse conhecimento de si, vai ser um futuro melhor. Porque quando se tem conhecimento, se melhora em tudo. E eu sou prova disso, que a gente vai buscando. Não dá para ficar no lugar só reclamando. E eu entendo das que estão lá no lugar de reclamar, que eles pagam barato e tudo. Sim, mas a gente está fazendo o quê? E eu levo isso a ela. Então, o futuro eu vejo um futuro melhor. Eu vejo um futuro melhor em todos os sentidos, porque também muitas estão querendo estudar, algumas estão querendo voltar a estudar, voltar a ter conhecimento e ir atrás desse conhecimento para melhorar de vida, para tudo. Então eu vejo que o futuro possa ser melhor na costura aqui em Santa Cruz, a partir delas ter esse empoderamento enquanto costureira, enquanto mulher mesmo. E aí o papel do coletivo é esse, é impulsionar esse empoderamento, é estar apoiando, é estar na escuta. É um lugar de acolhimento, tá? O coletivo ele é um lugar de acolhimento. A gente tem vários projetos para acolher essa mulher. Tem uma demanda muito grande de saúde mental delas. A saúde mental das nossas costureiras não tão boa, não está bem. A gente não está bem. A gente vem passando por isso na sociedade como um todo, né? Mas a costureira, ela vem muito, é gritante isso. E a gente está fazendo um trabalho também. A gente tem um projeto dentro do coletivo, que é o Saúde da Costureira, que leva o profissional de psicólogo para elas, tenta ver a melhor maneira de estar fazendo essa discussão sobre saúde mental delas e elas entender do que elas estão passando e do que elas precisam. Tem a questão de doenças físicas que é ocasionada dentro da costura. Muitas estão não gosto, não quero mais costurar, porque acarreta muitos problemas. Não é que não goste mais de costurar, é que é tantos problemas que elas ainda não sabem o porquê querem sair desse lugar de costureira. Mas eu acredito que o coletivo ele tem um papel muito importante, é um movimento que tende a crescer e eu estou na luta para que cada vez mais cresça, para que futuramente uma outra pessoa venha aqui, esteja representando o coletivo, impulsionando novas lideranças, para que elas possam estar reverberando mais e mais, não só aqui em Santa Cruz, mas em outros lugares. Então eu espero que o futuro seja melhor para as nossas costureiras, e eu acredito que vai ser, mas que elas possam não só ter trabalho, mas também que elas possam ter conhecimento e ter seus direitos garantidos enquanto mulher, enquanto costureira. Eu comecei com 16 anos, quando eu cheguei na cidade de Santa Cruz do Capibaribe. Eu não sou da cidade de Santa Cruz do Capibaribe, eu sou da cidade de Arapiraca, Alagoas. E eu vim para Santa Cruz sozinha, não conhecia ninguém, nunca tinha vindo aqui. Eu já tinha ouvido falar muito, até porque os parentes do meu pai, os familiares do meu pai, ele é aqui, minha avó paterna, primos, tios e tudo aqui, só que eu nunca conhecia eles. E aí minha mãe veio para cá, eu tinha 14 anos, conhecer a cidade. E aqui ela falou de uma Santa Cruz para mim muito
muito produtiva e que a mulher, a menina da minha idade trabalhava aqui, ela é independente econômica, tinha a sua independência financeira. E aí eu fiquei lá deslumbrada e tal. E quando surgiu a primeira oportunidade que eu recebi o convite para vir para cá, por um casal que morava aqui, mas era de lá, ia visitar, eu vim embora sozinha para cá, para Santa Cruz. Deixei os meus pais com o apoio da minha mãe. Meu pai não me apoiou e eu vim embora. Minha mãe me apoiou porque ela tinha muita vontade de vir embora para Santa Cruz para poder tentar dar uma vida melhor para a família, para a gente, para mim, para os meus irmãos. E eu era a única eu sou filha única de mulher, tenho 3 irmãos, e ela olhou para todos os lados e ela percebeu que eu teria essa coragem de vir. Quando ela perguntou, você tem coragem de ir mesmo? Eu disse, tenho. E eu vim para cá, não foi fácil. E aí eu comecei a costurar, comecei cuidando como babá, e nas horas vagas eu fui costurar. E aí foi quando eu aprendi a costurar com os 16 anos. Aí eu não queria ficar só em uma máquina, eu queria ir aprendendo. E aí comecei a trabalhar em pequenos fabricos, que é os fabricos informais, até chegar a ir para fábricas grandes e ser fichada. E eu trabalhei durante 10 anos em fábricas, e quando foi em 2010 eu recebi o convite para ser gerente de uma grande facção que produzia para uma grande marca aqui. Eu trabalhava nessa facção como costureira e ia se abrir uma outra facção na comunidade da Palestina, e eu já estava há quase 5 anos nessa fábrica costureira e me fizeram o convite para ser gerente. Enquanto costureira, você tem um outro olhar, uma outra visão. E é sempre aquele olhar, eu acho que todo mundo se faz. Se eu estivesse ali, eu fazia diferente. E aí você questiona, e eu nunca, por mais que eu demorei a terminar meu ensino médio, eu sempre busquei conhecimento. Eu sempre busquei conhecimento em todo essa turbilhão que era Santa Cruz, que de um lado dizia, não, aqui você é rico, se você trabalhar, você vai ser rico. Ah, não precisa estudar, porque você tem um diploma e volta para a máquina. Acho que de muito tempo, e ainda hoje tem mais isso aqui. Tem mudado muito o conhecimento, eu vejo que ele está mais, aqui está mais latente, mas naquela época era bem menos. E aí eu fiquei nessa, mas sempre buscando conhecimento. Então, dentro da costura, eu me posicionava, eu reivindicava meus direitos. Eu dizia, ó, eu tô aqui fazendo meu serviço, certinho, eu tenho deveres a cumprir, mas eu não abro mão do meu direito. E quando eu fui convidada para ser gerente, então, poxa, eu vou para um lugar de destaque, eu vou estar num lugar que tem gente ali e não está sabendo fazer o serviço direito. E quando eu fui para lá, começou uma coisa que acontecia começou uma opressão, eu sofri uma opressão enquanto costureira. E aí o momento que eu passei de oprimida para opressora. E aí a maioria das facções é tida por mulheres e geralmente as mulheres são as mais oprimidas. E a gente já sabe o motivo, né? Por ser mulheres. Eram mais oprimidas. Então nunca chegava para mim, enquanto gerente, para ir pressionar o homem que produzia menos, mas sim a mulher que estava produzindo direitinho, mas sempre chegava. Então, eu saí do lugar de costureira para gerente e ali eu achei que era o ápice, que eu tinha conseguido, estava conseguindo galgar espaço dentro daquele contexto. Mas foi o pior momento da minha vida, porque foi o momento que eu tinha que ser opressora daquelas mulheres. E aí eu não consegui. E eu passei por muito tempo me questionando a minha capacidade, me sentindo inferior. Eu não sirvo para estar aqui porque eu não consigo fazer o meu trabalho. Só que o meu trabalho era pesado demais, o meu trabalho era para oprimir mulheres, mães que passavam a noite com seus filhos doentes, ao ponto de eu ter que demitir uma mãe porque estava com seu filho internado. E eu não consegui fazer isso. E aí a minha chave vira ali. Quando eu me pergunto o que é que eu estou fazendo aqui, eu estava cansada de me perguntar, de me ferir, de me machucar, de me chicotear. Essa é a palavra, eu me chicoteava nesse lugar de gerente, porque eu não estava fazendo meu trabalho direito, eu me recusava a oprimir outras mulheres. E aí eu fui questionar, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu sou uma mulher negra,
Aí eu nunca tinha pensado nessa... Até então, eu nunca tinha debatido sobre a questão, nunca tinha parado para falar sobre direito das mulheres, nunca tinha pensado para falar sobre feminismo, o que é o feminismo, por que era importante. Eu nunca tinha parado para pensar nessas pautas. Eu nunca tinha parado para pensar, para me reconhecer enquanto mulher negra. Eu nunca tinha parado para me reconhecer enquanto mulher da periferia. Eu acho que eu nunca tinha parado para me reconhecer enquanto mulher. E aí, esse momento foi muito ruim, mas ele faz com que eu pegue essa chave e abra essa porta e comecei. Aí eu saí do emprego, eu me demiti e fiquei em casa. E aí eu consegui comprar minhas máquinas e eu fiquei em casa fui costurar e nesse meio tempo eu fui buscar conhecimento. Eu tirei 2 meses sabático para mim encontrar e fui buscar aquela menina que saiu da cidade de Arapiraca, deixando todo mundo sentindo saudade até do cheiro do café da mãe. E quando eu ouvi a música de Agatha, eu me emocionei. Porque a música de Agatha, ela fala muito, a Mala, ela fala muito de mim. Então, quando eu ouvi aquela música, eu me emociono muito, me emocionava, porque eu sentia falta foi 20 e poucos dias que minha mãe ficou longe de mim. E eu sentia falta do cheiro do café dela, o cheiro. Tudo passava no meio. E em 2012, 12 anos depois, eu fui lembrar onde aquela menina que saiu aos 16 anos com sonhos, o que é que ela estava fazendo aqui. E quando eu fui me encontrar mesmo. E aí me munir de conhecimento e me empoderar e entender o meu papel enquanto mulher. E eu disse, não, meu papel é esse. É defender os direitos das mulheres, é defender não só os meus direitos, mas os direitos daquelas que não vão ter condições de ter a oportunidade que eu estou tendo, que é de ir atrás de conhecimento. Então foi quando virou essa chave mesmo, eu abri essa porta e deixei para trás tudo aquilo e fui atrás de outros sonhos. E hoje a gente está aqui fazendo tudo isso.